mostrar como é que eu passo a imagem da referência para o decalque, tá? Primeiro eu pego o nosso stencil aqui, preparo a imagem aqui em cima, fixo ela com uma fita, tá? Que ela fique dançando e a gente acabe não pegando o stencil da forma correta embaixo. Eu costumo usar uma lapiseira 05 para conseguir dar uns traços bem precisos e finos no decalque. Isso ajuda na hora de colocar na pele. Se eu fizer um traço muito grosso, vai vir muita tinta para a pele, muito decalque para a pele. Isso pode dar uma borrada. Então, fazendo um traço mais preciso, por mais que eu coloque algum gel, alguma coisa na pele, não vai borrar o decalque. Eu gosto de usar um lápis, porque em algumas áreas onde a imagem é totalmente preta, eu gosto de preencher essa imagem já direto no decalque. Isso ajuda na hora de a gente olhar da pele o decalque marcado, a gente conseguir se localizar onde a gente está. Tá? Então, no caso aqui, o buraco do nariz, ou então aqui na lateral do pescoço, alguma área que seja mais escura, se eu fizer uma marcação com preenchimento total, na hora de olhar isso na pele vai ficar mais fácil de identificar. Tá? Vamos montar aqui, depois a gente mostra isso direitinho para vocês entenderem melhor. Tá? Então, vamos lá.
passei a parte básica aqui do decalque, tá? Eu marquei os principais traços. Uma coisa que a gente tem que se acostumar tem alguns traços, por exemplo, nessa parte do fundo, onde são raios. Esses raios são elementos mais soltos. Não há tanta importância que ele seja feito com tanta precisão no lugar certo que está no decalque. Então existem alguns tipos de desenho que a gente vai fazer e com o tempo a gente aprende a desenvolver isso de cabeça, como por exemplo aquarela, que são manchas de tinta escorrida no fundo da imagem, que a gente tem que, na hora de executar, prestar atenção para fazer uma pigmentação correta, colocar a cor de uma maneira que fique bonita, mas a posição exata do desenho não interfere tanto no resultado. Agora, com relação ao rosto, aqui é uma área que a gente tem que gastar um pouco mais de tempo, tá? Porque às vezes 1 milímetro que você faça de diferença do olho, por exemplo, para baixo, para cima, para o lado, você já consegue transformar essa pessoa em um outro personagem, tipo, acaba não parecendo quem você está querendo mostrar, tá? Fica um pouco deformado o resultado final. Então a gente tem que focar bem, principalmente em realismo de retrato, na parte do rosto aqui, que é onde dá a maior expressão do desenho, tá? Então, o tamanho exato da íris, da pupila, a posição dos olhos, da boca, do nariz. Então, tudo isso a gente tem que checar no final aqui para ver se não tem nenhum erro, se a gente não marcou nada errado. As sombras da bochecha também, da testa, tem que ser analisada para a gente não fazer, por exemplo, se eu fizer essa sombra um pouco mais para fora, deixando uma área de iluminação maior aqui no rosto dele, eu acabo deixando ele com uma bochecha maior. Então, essas divisões de luz aqui que existem no rosto tem que ser bem precisas, tá? Agora, aqui no fundo, principalmente esse fundo trash, que seriam tintas espirradas na pele, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais livre no desenho, tá? Com o tempo a gente acaba, até na própria tatuagem, ali na hora de montar a tatuagem, colocando alguns elementos ali diretamente na pele, sem precisar de decalque, tá? Agora eu vou marcar algumas áreas escuras, que aqui, como a gente pode ver, todos os traços têm a mesma espessura. Isso, quando a gente coloca na pele, em alguns decalques que são mais complexos, a gente acaba ficando um pouco perdido. Às vezes a gente olha no traço aqui, a gente não sabe se a gente está na região do nariz ou na boca, a gente pode ter o erro de pintar a área errada. Então eu acho legal marcar algumas áreas escuras para que essas áreas sirvam de guia, por exemplo. Isso aqui a gente tem que pensar como se aqui fosse um mapa, tá? Então, tendo algumas áreas que a gente possa se localizar nesse mapa, a gente consegue identificar melhor o desenho na pele, tá? Vamos lá. Bom, agora a gente já finalizou aqui o decalque, tá? Eu vou mostrar para vocês o resultado. Então aqui seria a imagem principal do decalque, os traços principais que a gente precisa para ir para a pele. A gente vê que com essa marcação de sombras fica muito mais fácil a gente se localizar aqui em relação ao rosto, aonde está o queixo, o lábio superior, as narinas e a pálpebra aqui do olho. Então a gente acaba não se perdendo dentro do decalque, tá? O decalque, depois que a gente fez uma montagem legal no computador e selecionou bem a referência, o decalque ele é muito importante para facilitar o nosso trabalho na pele. Com o tempo a gente acaba até conseguindo fazer muita coisa de olho ali na hora de tatuar, como se estivesse pintando mesmo num quadro. Mas a princípio é muito importante a gente fazer um decalque muito completo, tá? Quanto mais informação, mais detalhe você conseguir colocar de uma maneira que você entenda aquilo, mais fácil vai ficar na hora de tatuar. Então, não se preocupe em demorar muito. O ideal para um trabalho desse aqui seria gastar aí 1 hora, 1 hora e meia, para você ter certeza que você colocou todos os detalhes, tá?
Então o cabelo, faz tipo fio por fio de cabelo, as entradas aqui, os detalhes de fios soltos, as rugas, marca todas as rugas que forem mais importantes para definir a expressão do personagem, detalhes de fundo, tudo isso você consegue colocar e isso vai facilitar o seu trabalho, tá? Então é bastante importante a gente gastar um tempo aí em cima do decalque para poder refinar todas essas marcações, tá? Aqui a gente ainda conseguiria marcar mais coisa para deixar ele mais preciso e isso aí vai facilitar muito o trabalho da gente na hora da aplicação da pele. Então, vamos lá para a pele agora.